Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Mais uma noite se findando, né? Hora de descansar. Para quem trabalha amanhã, é um momento de descanso, né? Para recuperar as forças, né? Hoje eu trabalhei com sono da caramba. Algumas pessoas falam da porra, né? É um nome meio feio de falar, mas cochilei no serviço hoje porque dormi pouco demais ontem. Mas culpa minha mesmo, porque estava vendo algumas coisas na internet, coisas de certa forma errada, estudando algumas coisas e vendo coisas sobre concursos também. E acabei dormindo muito tarde, já para 2, 3 horas da manhã. Mas hoje eu vou dormir cedo. Mas tem disciplina, né? E o tema de hoje é falando sobre disciplina, certo? Tem três textos em Provérbios que falam sobre disciplina. Tem mais textos, acredito eu, em Provérbios mesmo que falam sobre disciplina, principalmente em Provérbios, né? Provérbios são palavras, são provérbios, né? Como fossem poemas, fossem palavras, como fossem ditados que nos dão sabedoria, que nos dão conhecimento, que nos dão disciplina, que nos dão bom senso, que nos dão justiça, nos dão direito, nos ensinam o que é direito, o que é correto. E eu olhei três textos sobre a palavra disciplina. Na minha Bíblia, na minha tradução, tem um texto que não tem a palavra disciplina. Eu não sei se os outros não sei se os outros textos também não vão ter essa palavra disciplina, essa rica palavra disciplina. Porque eu estava vendo na internet alguns textos e é outra versão. A minha versão é a minha edição Almeida Revista e Atualizada. Eu não lembro a outra versão que eu vi aqui, né? Mas eu vou ler aqui, mas antes vamos fazer uma oração para que Deus envie o seu Espírito Santo, né, e possa nos abençoar com essa palavra, com essa mensagem de hoje. Querido Pai Celeste, venha nos abençoar com o teu Espírito Santo, essa mensagem de hoje, que eu vou falar, que eu vou ditar, Senhor, que eu vou explicar, Senhor, que eu vou refletir. Venha alcançar o coração de alguém e alcançar o coração das pessoas que vão ouvir essa mensagem. Venha nos dar conforto, nos dar uma boa noite de sono, Pai. Através dessa mensagem, Pai. Nos dar motivação e força para perseverarmos, continuarmos mais um dia de amanhã. Nos abençoar, Pai, com esta mensagem. E venha nos dar, somente nos motivar e nos dar foco, Pai. Nos dar principalmente a palavra de hoje, que é disciplina. Em nome de Jesus, amém. O primeiro texto, até botei aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Estão vendo aí, ó. Provérbios, tem lá 23:12, Provérbios 6:23. E aqui também, ó. Provérbios 4, Provérbio 1:1-4. Já anotei e escrevi, né? Só que aqui é outra versão. E quando a gente escreve, a forma de quando a gente escreve, a gente aprende mais do que apenas estar lendo. Tipo assim, eu estou lendo algo, eu reescrevo isso, eu faço um resumo, ponho no papel, eu estou aprendendo muito mais do que apenas lendo, porque eu estou fixando na mente alguns textos, algumas palavras. E quanto mais eu escrevo, passo esses textos para um papel, mais eu vou aprender. Mais eu vou fixar na mente. Isso vai passar. Tem uma parte do cérebro que ela retém, mas quando a gente escreve, essa informação passa para outra parte do cérebro, que agora eu esqueci os nomes. Se é cerebelo, e do cerebelo passa para o córtex frontal, que é onde fica as imagens, fica o conhecimento materializado, né? Um conhecimento mais profundo e mais duradouro. No cerebelo já é aquele conhecimento que é rápido, volátil, que é uma parte bem pequenininha do cérebro, fica quase no meio do cérebro. E o córtex frontal é essa parte de trás, é a parte maior do cérebro. Então, o cerebelo é a parte que você tem reações, né? É a parte dos reflexos. Já o córtex frontal é a parte que você vai realmente guardar as coisas que importam
por mais tempo. Se eu não me engano, é tudo isso que eu estou falando, né? Então, vamos, vamos ler a Bíblia aqui. Já fiz a oração já, então vamos ler a Bíblia. 23:12, né? O primeiro texto, tá? Provérbios 23:12. Se vocês têm suas Bíblias aí, vocês podem pegar suas Bíblias, qualquer Bíblia católica, nova versão King James, nova Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, nova versão internacional, NVI, tradução na linguagem de hoje, tanto faz. Vamos ver. Na minha versão diz o seguinte, Provérbio 23:12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Em outra versão aqui, que eu não sei qual é a versão, que eu tinha aqui na internet, se eu for na internet agora vai interromper o vídeo, e eu não vou conseguir terminar o vídeo. Provérbios 1:4. Não, desculpa. Provérbios 23:12. Em outra versão diz o seguinte: dedica à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, a disciplina é importante para mim. Dedica é uma craseado. A disciplina. E não há disciplina, mas a disciplina, o seu coração e os ouvidos, e seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, a disciplina é algo que eu devo ter na minha vida. Se eu quero conquistar alguma coisa, né? Se eu quero conquistar uma bênção de Deus, ou um dom especial, eu devo orar muito. Devo passar noites em orações. Às vezes eu devo orar 4 horas por dia, 4 horas é meia-noite, né? Às vezes eu posso começar a orar 10 horas, 9 horas, 8 horas da noite. Geralmente, às vezes eu começo a orar, quando eu passo muito tempo em oração, antigamente eu começava a orar 9 horas, mais ou menos 10 horas, e às vezes eu ia até 2 da manhã, ou às vezes até 3 da manhã, quando a luta era muito grande. Era muito difícil, mas geralmente era até 2 da manhã, ou até 1 da manhã, era 3, 4 horas de oração. Era muito difícil passar 5 horas, porque com o tempo a gente vai perdendo, né? Quer dizer, quando a gente esquece, quando a gente deixa de orar muito, jejuar, a gente vai perdendo aquela força, né? Aquele fogo de estar em oração ali. Com o tempo. E vai ficando menos tempo em oração. Eu lembro que eu passava muito tempo em oração quando eu era mais novo, quando eu morava em Trindade, Goiás, quando eu tinha uma esposa, né? Mas nos meus tempos de oração, que eu passava lá, eu lembro de uma vez que eu passei a noite toda orando no sofá. Só que eu dormia e orava, acordava e já orava. Virei a noite e amanheceu o dia com isso. Isso é apenas disciplina. Eu não estava, às vezes, nem conversando tanto com Deus, eu queria mesmo, sabe, tipo um desafio, eu vou passar a noite orando. E eu passava, como disciplina. E depois você, com o tempo, vai pegando paixão por Deus, você vai se tornando um íntimo de Deus, um amigo de Deus, né? Como Abraão foi chamado amigo de Deus. E com o tempo você vai se tornando um amigo de Deus. Você vai tendo prazer em falar com Deus. Prazer em ouvir a sua voz. E você vai conhecer o timbre da voz de Deus. Quanto mais tempo em oração você passa, quanto mais tempo você passa lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, principalmente, não apenas lendo, mas estudando a Bíblia, verso por verso, capítulo por capítulo, um pouco aqui, um pouco ali,
mandamento sobre mandamento, como fala em Isaías 10:10, você vai conhecendo, entendendo e ouvindo e compreendendo mais sobre a voz de Deus. Você vai saber quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Abraão sabia ouvir a voz de Deus. Abraão sabia quando era Deus falando e quando não era Deus falando. Davi sabia quando era Deus falando e quando não era Deus falando. Salomão também, Daniel também. Todos esses homens de oração, homens de Deus, principalmente Cristo. Ele sabia quando o seu pai falava e quando o seu pai não falava. Você lembra quando, não sei se alguém já teve o privilégio, a gratidão, a vontade e o desejo de estudar, de assistir aquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, diretor Mel Gibson. Aquele diretor que fez O Troco, que fez vários filmes aí de Hollywood. Esse filme é baseado no livro de Ellen White. Não sei se esse livro é Paixão de Cristo, mas é baseado nos livros de Ellen White. Tem uma parte que veio na minha mente aqui, que Jesus, ele olha para o céu quando estão batendo, quando estão condenando ele no petróleo, né? Ele vê uma pomba. Então Deus não abandonou Jesus. Mas a parte que eu ia explicar é que no jardim de Getsemane, quando Pedro, Tiago e João, quando os discípulos de Jesus não conseguiam acompanhar em oração, dormiram, porque estavam cansados, realmente muito cansados, porque eles caminhavam muito com Cristo. Cristo foi orar sozinho. Deu uns 12 passos, deu uma certa distância deles, foi orar, embaixo de uma árvore mais ou menos, de uma rocha, não sei. No filme, para que, no filme Paixão de Cristo, vocês vê Jesus orando, vocês vê uma serpente cercando ele por trás. Quando ele acaba a oração, ele pisa na serpente, porque a vitória está ganha. Mas ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, quando ele falou isso, vocês lembram que falou isso 3 vezes. Mas quando ele falou isso na terceira vez, eu fui nas 3 vezes, a lua estava iluminando o céu. E uma nuvem cobriu a lua. Ou seja, tudo ficou escuro, o pai não falou nada. E Jesus apenas entendeu a voz do pai, entendeu o silêncio do pai, porque ele conhecia a voz de Deus, ele conhecia o silêncio de Deus. E Deus não passou o cálice dele. Ele entendeu que Deus, pelo seu silêncio, não passou o cálice dele. E ele entendeu, e aquilo motivou de certa forma, porque ele ganhou força. Ele se levantou dali, pisou na cabeça da serpente e a vitória estava ganha. Porque ele orou a noite toda. E se você quer uma bênção, Jesus conseguiu a bênção. Que bênção foi? Aquele Getsemane foi a pior aflição de Cristo. Foi o Getsemane e a cruz. Mas a pior aflição de Cristo foi de Getsemane. Porque quando Jesus levou a cruz, Jesus estava sem medo no coração. Ele não tinha mais medo, porque ele já tinha falado com o Pai, já tinha entendido a voz do Pai, e estava apenas levando um peso nas costas, que esse peso, nem esse peso, nem o cuspimento dos soldados, nem as zombarias das pessoas, dos soldados, das pessoas, não foi isso, nem as chicotadas nas costas, 99 não sei, foi o que colocou medo em Cristo. Não foi isso que colocou medo em Cristo, que tirou na massa bactante, porque me abandonaste, que tirou o grito, a oração lá de Getsemane, não foi isso, não foi por isso que Jesus orou, não. Ele não tinha medo dessas pessoas. Ele tinha medo de se afastar do Pai. Quando ele entendeu que o Pai não queria passar o cálice dele, e que o Pai nem o abandonaria, apesar de naquele momento o Pai ter abandonado de certa forma Cristo, mas os sinais falavam que ele não tinha abandonado, como uma pomba que apareceu para ele no petróleo, e representou o Espírito Santo, né, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também. Ele entendeu que Deus não tinha abandonado ele, que estaria com ele. Então, a luta estava vencida. Então, a luta grande, a maior luta de Jesus foi no Getsemane. E ele venceu aquela luta. Ele ganhou o dom da paz
o dom da coragem, o dom da valentia, ali, o dom da superação, teve disciplina e teve coragem para enfrentar todo aquele trajeto que ele ia ser preso, ia ser levado até o Calvário, o lugar da caveira, ou Gólgota. Calvário significa, ou Gólgota significa o lugar da caveira. E se você quer uma bênção, se você quer uma bênção financeira, um trabalho, um emprego, você tem que se ajoelhar e clamar a Deus, clamar ao Pai. Se você quer se libertar de um vício, seja pornografia, seja adultério, qualquer outra coisa, você precisa orar, jejuar, muitas das vezes, clamar ao Senhor. Ele vai te libertar. Então, isso primeiro começa com a disciplina. Com a disciplina. O meu livro fala ensino, troca ensino por disciplina, mas é muito parecido. Eu vou ler outro texto, é o segundo texto que eu vou ler. Provérbios 6, 23. Quem tem suas Bíblias também podem ouvir, podem acompanhar aí. Provérbios 6, 23. 23 é o Salmo do Bom Pastor. A gente sabe. Provérbios 6, 23. Diz o seguinte: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Essa é a versão revista atualizada de João Almeida. Nessa versão que eu li aqui, são as mesmas palavras. Quer dizer, desculpa, são outras palavras. Diz o seguinte, na outra versão: pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Até aqui é tudo igual, mas aqui muda. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, na minha Bíblia, troca a repreensão por disciplina. Na verdade, na minha Bíblia, em vez de advertência, põe repreensão. Então, a repreensão é disciplina, né? Ou seja, a repreensão de alguém que te ama, a repreensão de alguém que quer o teu bem, que quer o teu sucesso. A Bíblia fala que são o caminho da vida. Então, meu amigo, tem a palavra na Bíblia que não te enfades a disciplina do Senhor, né? Não te enfades. Se alguém te corrige, se alguém te põe para trás, se alguém te fala mal de ti, se alguém quer o teu bem, ele vai falar de ti, ele vai te repreender, ele vai te criticar. É uma crítica construtiva. Então, as repreensões ou advertências da disciplina são o caminho da vida, ou seja, a disciplina, tanto em você não querer fazer aquilo que o seu desejo quer, se controlar o seu pensamento, controlar as suas emoções, tanto o fato da própria disciplina como as repreensões da disciplina ou de alguém que é disciplinado, que te ama, são o caminho da vida. Eu vou ler outro texto para vocês, o último texto. Provérbios 1, 1 a 4, esse é bem grande. Vamos lá para o início de Provérbios, capítulo 1. Ó, diz o seguinte, Provérbios 1, verso 1 até o verso 4. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. A equidade poderia ser o que é correto,
em outras traduções, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Aqui não falou sobre disciplina não, mas nessa versão que eu vou ler aqui, que eu escrevi no meu caderno, essa versão aqui vai falar sobre disciplina. Diz o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Entendeu? Os provérbios de Salomão nos ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Eles vão nos ajudar a entender o que é disciplina. Mais na frente diz o seguinte: a compreender as palavras que dão com entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Então, nos ajudarão a compreender as palavras de disciplina e a fazer, e a ter, e a viver com disciplina. Né? Quem foi que ensinou Salomão a ter disciplina? Davi. Quem que ensina o filho a ter disciplina? O pai, o tio, a mãe, o avô, o mentor, né? Sempre é o mais velho ensinando o mais novo. Essa é a lei da vida. Essa vida eu vim para aprender, eu vim para envelhecer, eu vim para ensinar alguém. Né? E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. A Bíblia fala em Salomão que quanto mais ele ensinava, mais ele aprendia. E a vida é assim, a vida não é um lago, não. Em que eu retenho as bênçãos, Deus me dá as bênçãos e eu retenho. Porque o lago, ele é um lugar fechado. Às vezes ele é um círculo, às vezes ele não é um círculo, mas ele é fechado. Ele tem poucos peixes e tem pouca vida. Já um rio, porque ele retém as bênçãos. Já um rio, ele tem muita vida, porque um rio ele recebe como dá. Ele recebe como envia para o mar, né? Envia para outros rios. Então tem muita vida, tem muita fauna, tem muita flora, o rio. Então eu quero ser um rio. Eu quero doar os meus talentos, eu quero ser grato a Deus, ser generoso com o que eu tenho, para que eu possa receber muito mais bênçãos. E assim deve ser o seu coração também. Se você tem alguma capacidade, se você tem algum dom de cantar, por exemplo, você deve cantar, deve alcançar os corações das pessoas com a mensagem que vem de Deus. Deve aliviar o coração, o fardo, motivar com a sua voz. Se você tem o dom de pregar, você deve pregar, repreender as pessoas, mostrar o caminho correto, porque é o dom que Deus te deu. E aí você deve entender as coisas e compreender as coisas e focar e ser grato a Deus e distribuir o que Deus te deu. Deus vai te dar muito mais. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu um para um camarada, deu 3 para outro camarada. Deus não. É o Senhor de toda a terra, o Senhor do reino, né? O patrão. Deu um para o camarada, deu 3 para outro camarada e deu 5 para outro camarada. O que tinha um não investiu, enterrou o talento. O que tinha 3 investiu para os banqueiros. E o que tinha 5 investiu para os banqueiros. O que tinha 5 ganhou mais 5. E ainda ganhou um do que não tinha investido. O que tinha 3 ganhou mais 3. E o que tinha um não ganhou nada e ainda perdeu o que tinha. Então eu tenho que investir o que Deus me deu. E não ter medo, não, eu vou. Tipo assim, se eu tenho 10 reais, uma pessoa precisa de 10 reais. Se eu dar 10 reais para aquela pessoa, tá precisando, eu vou ficar sem dinheiro. Não, na verdade não é assim. A pessoa está precisando de 10 reais, eu vou lá dou 10 reais para ela. Deus vai me dar muito mais através de alguém, através de um trabalho, através de um investimento, através. Pode até, eu acho que é muito difícil isso acontecer, mas através da lotomonia, por exemplo, da Mega Sena, não sei. Então essa é a lei da vida, é dar que se recebe, né? É um ditado popular aí. E é melhor dar do que receber. Não sei se está na Bíblia, mas eu vi muita gente falando sobre isso. Então, falei muita coisa aqui, mas tenha disciplina, né? Tudo que você for fazer, tenha disciplina. Respeite as pessoas, obedeça aos seus mentores, as pessoas que te amam, porque toda vez que alguém te repreender é porque te ama. Faça o que é justo, faça o que é correto, faça o que é. Tenha equidade, ou seja,
faça o que é correto, faça o que é direito. Isso no livro de Provérbios, que é um livro muito sábio, muito bom. Então, Deus abençoe a noite de vocês, tenham uma noite abençoada. Tchau, tchau. Em nome de Jesus. Amém.